Estamos começando mais um episódio do podcast Divisão Militar. Sejam todos bem-vindos. E hoje um episódio diferente, um episódio muito especial. Nesse episódio a gente vai contar um pouquinho do que a gente fez nesses 20 meses de muito trabalho, as plataformas que nós lançamos, as pessoas, as empresas que se aproximaram dessa nossa nobre missão. Então esse episódio vai ser para isso, para a gente encerrar mais um ciclo e abrir um outro com muitas conquistas e muita coisa boa vindo para toda a comunidade militar. Saudações, comunidade veterana, a todos os nossos ouvintes. É uma honra dizer que nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que chegaríamos tão rápido onde a gente chegou, John. Em pensar que há 20 meses atrás estávamos nós aqui conversando sobre a nossa história, num primeiro momento, para servir de incentivo para quem nos escuta, e hoje temos uma comunidade gigantesca, só de pessoas direto ou indiretamente contribuindo para o propósito da divisão. Já são mais de 100 pessoas e impactadas, então não tenho nem como fazer essa conta. Juntando redes sociais, juntando aqui o nosso canal no YouTube. Então, realmente, em primeiro é a gratidão, agradecer a todos por estarem com a gente, apoiando. É incrível, né? A divisão, né, John, principalmente nesse último ano, vem participando muito também de eventos presenciais, de tudo quanto é tipo de evento que vocês possam imaginar. E nos eventos o que a gente mais escuta é, cara, continue porque o trabalho está sendo muito legal, é um trabalho diferente, é um trabalho que conecta, está dentro das nossas principais missões, né, que é capacitar, conectar e valorizar todos os nossos veteranos, independente de Forças Armadas, independente de se da polícia, da segurança privada. Então, meu muito obrigado a todos vocês. Aqui a ideia realmente é essa, é atualizá-los, né, e falar um pouquinho mais sobre algumas das nossas principais iniciativas, que vai muito além do que o nosso podcast. Nosso podcast, óbvio, que é por onde você fica sabendo, é por onde a gente consegue conectar com todo mundo, é por onde a gente consegue dar mais valor para a nossa classe e abrir também os olhos não só das pessoas, mas das empresas, dos benefícios, né, de se aproximar dessa comunidade militar, até para questões de contratações e outros afins, business, né, negócios, empreendedorismo, que é o que move o nosso país. Mas além disso, também é uma oportunidade, John, da gente poder abrir até algumas questões que normalmente a gente não fala, né, no podcast, porque não é a finalidade, que são as outras iniciativas da divisão, as ferramentas que já estão prontas, algumas que já estão também no radar. Então esse é um episódio diferente, mas tenho certeza que principalmente para vocês que nos honram com a presença em todos os nossos episódios, acho que é legal para dar essa transparência para a nossa audiência, né, John? Boa. E, Auleta, a gente pode falar um pouquinho, como você disse, a gente não fala muito de números de forma aberta, mas acho que hoje é um dia especial para a gente falar um pouquinho de números e também das ferramentas. Então hoje, como você disse, são mais de 100 pessoas envolvidas na gestão, então desde diretores, especialistas, mentores, influenciadores. Então hoje a gente tem alguns números para colocar para todos. Então conseguimos atingir aí um valuation de mais de 10 milhões. Então quando que a gente ia imaginar que em tão pouco tempo a gente conseguiria sair do zero, de uma ideia, de uma conversa de nós dois, para um valuation tão rápido, já com investidores, já com estrutura, já com bastante coisa desenvolvida. Temos hoje ativos tecnológicos, então a gente tem bastante coisa construída na tecnologia e também alguns ativos digitais. Então, inclusive, poucos sabem, mas o plano de chamadas aí bateu 10 mil usuários. Então, uma plataforma que a gente lançou em agosto. Agosto, no evento aqui que muitos participaram, já batemos 10 mil usuários. Então, vamos começar pelo plano de chamadas, falando aí um pouquinho? Vamos sim, e o principal, né? Falando em plano de chamadas, o pessoal olha de fora e às vezes tem aquela sensação de que, 10 mil de agosto para cá, os caras devem ter investido uma bala em patrocínio, um monte de coisa e tal. Houve, óbvio, um investimento necessário mínimo, mas, gente, se eu falar para vocês que grande parte disso foi orgânico. E por que orgânico? Porque, óbvio, houve esse esforço da nossa parte de fazer com que, e o podcast é um dos nossos principais canais para isso, houve esse esforço para que a nossa comunicação chegasse nas pontas. E quando chega, é muito comum, principalmente quando é veterano, é muito comum a gente escutar do veterano, cara, eu quero apoiar, eu quero ajudar, não quero nada, só quero apoiar. E tem vários que estão apoiando sem nada em troca. Então, são multiplicadores da divisão, né? Alguns, obviamente, de forma mais direta e com missões aí, diárias, mas outros simplesmente pelo fato de que se identificaram com a causa e querem apoiar.
Então isso é muito forte. Então a nossa comunidade é uma comunidade muito, muito, muito poderosa e parte dessa rapidez em 10 mil usuários de agosto para cá é também por conta disso. Então, mais uma vez, fica nosso muito obrigado. A gente está só começando. Para aqueles que achavam que não, os caras devem ter, pô, não, cara, foi orgânico. Só que a gente vai sim colocar tração nisso. Então, se antes de colocar tração já chegamos nesse número, vocês imaginem, façam as contas, imaginem o que vai acontecer depois que a gente começar a tracionar e já estamos nesse período, né? Não 2026, vamos falar a data, Auleta, mas o próximo alvo são 100 mil usuários. Sim. Então a gente não vai falar quando, sim. mas não vai demorar muito não. Até porque a gente tinha estabelecido um alvo que Dobramos sem, né, cara? Por mais que, obviamente, somos otimistas, né? Mas também, por conta de business, temos que ter o realismo. E, cara, superou todas as nossas expectativas. Então é isso. A gente não vai parar. Não vai parar. Então não se preocupem. A divisão não vai parar. E a gente vai evoluir cada vez mais. E todos que estiverem com a gente, aqueles que ainda não estão, mas uma hora estarão, vão usufruir aí de todos os benefícios, porque no final das contas o propósito é esse. É ajudar todos os veteranos e familiares e todos os órgãos, né, e agentes de segurança como um todo, principalmente na questão que a gente sempre fala, olhando tanto para o lado de empresas quanto para o lado de negócios, como que esses dois conseguem, de alguma forma, ter vantagens, né? E é verdade, porque quem contrata hoje um veterano tem vantagens. A gente está no mundo aí, a gente sempre fala isso nos episódios, né? Vocês sabem muito bem, quem nos assiste. A gente está vivendo períodos que está se tornando cada vez mais raro você conseguir contratar algum colaborador que você possa confiar, que tenha ali as questões relacionadas a comportamento. Isso já não é de hoje. Vários estudos já mostraram que as maioria das empresas acabam contratando por técnica e demitindo por competência. E é justamente esse ponto que por tantos e tantos anos foi uma dor que a gente está conseguindo bater e com maestria. Porque você está pegando um universo de pessoas que passaram por alguns filtros, não foi só um filtro. O primeiro filtro, que é o básico, é ter servido alguma força. Seja Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia, enfim. Ou seja, ali você parte do pressuposto que a pessoa já passou por uma carga de disciplina, de espírito de corpo, de como agir em grupo, de inteligência emocional, de gerenciamento de conflitos. Só ali você já tem um diferencial. Por mais que a pessoa tenha ficado 1 ano e saiu. Nem estou falando do carreirista, nem do temporário de 8 anos. Estou falando do cara que ficou 1 ano e saiu. Ali ele já tem um diferencial. Então esse é o primeiro filtro. Só que aí a gente criou o filtro do filtro, né? Que é o plano de chamadas, que é o nosso assunto agora. E aí você tem uma plataforma que você consegue, você veterano, né? Ou você empresa, né? Você consegue cadastrar tudo que você fez dentro do universo militar. Essa plataforma ela já tem uma missão que é uma das principais dificuldades do veterano quando ele faz a transição, que é não entender como que ele consegue fazer essa transição e transparecer para o RH ou para o entrevistador dos termos e as palavras corretas para que eles entendam o que ele fez no quartel. Porque senão o cara vai chegar lá e vai falar, olha, eu aprendi a atirar, eu aprendi a ir para guerra, eu aprendi para missão. E não é bem assim, né? Você desenvolve, capacita e potencializa as suas habilidades comportamentais. Esse é o grande foco. E isso a gente conseguiu através do plano de chamadas. Então, o camarada hoje que entra no plano de chamadas, por si só, ele já tem a primeira dor dele já está resolvida, que é traduzir todas as habilidades militares para um linguajar que as empresas entendam. Essa é a primeira dor, e acho que talvez a mais latente, que só de se cadastrar no plano de chamadas já resolveu. Essa aí já era. Essa aí você já não vai precisar mais se preocupar, porque a própria plataforma faz isso por você. Só que ela vai além. Né? Ela vai além, porque além dela traduzir suas habilidades, ela te dá a oportunidade de você fazer testes, tudo gratuito. E sempre será gratuito para os militares, que eu deixo bem claro isso, né? Porque somos uma empresa, mas como o nosso plano de chamadas é o braço social, sempre será gratuito. E aí o militar ele entra, ele consegue traduzir as habilidades para o linguajar correto, ele consegue fazer teste, ele consegue subir documentação, tudo isso gera uma pontuação, gera um ranking, e aí facilita muito para que ele seja apresentado para as empresas e para as oportunidades que não só façam sentido para ele, mas que também facilite para as empresas. Aí não tem como dar errado, John. Não tem como dar errado. É simplesmente isso. Não, e tem um ponto principal que as pessoas não entendem. É falar, beleza, eu vou ter ali meu perfil lá, sendo exposto para as empresas. Legal. Mas tem algo muito importante que a gente faz, e aí muitas pessoas ficam perguntando como que a gente consegue fechar a conta. Porque hoje, a divisão, o plano de chamadas,
ele vai nas empresas, negocia com essas empresas, compra o curso, compra os treinamentos e oferece de forma gratuita para os militares. Oferece para os militares, para os veteranos e para a família militar. A gente contrata mentores para que esses mentores estejam na plataforma e ofereçam treinamento gratuito para o militar. Então, o militar que ele quer se capacitar, ele quer fazer a transição de carreira, ele consegue de forma gratuita, prática e com a tecnologia que está disposta ali para ele, conseguir se capacitar. E ele se capacitando, vai aumentando a pontuação que o Auleta falou. Então ele tem a documentação organizada, ele consegue se despressurizar da carreira militar, ele consegue ter capacitação gratuita. Então, toda semana nós colocamos cursos novos, treinamentos novos. Então, se você acessar a plataforma, toda semana vão ter ali cursos, treinamentos. Pode ser que você entre uma semana, esse aqui não faz sentido porque eu quero. Na outra semana, pode ter. Além do que, toda semana também a gente coloca oportunidades novas. Então, empresas que estão publicando vagas, empresas que estão colocando oportunidades. E aí vocês recebem por e-mail, vocês recebem acessando a plataforma. Então, a gente conseguiu realmente, nesses 20 meses de trabalho, criar uma ferramenta onde a gente está oferecendo capacitação gratuita, a gente está organizando a documentação militar, a gente está traduzindo tudo que o militar fez no meio militar para o meio corporativo, que como a Auleta falou, as empresas não sabem o que é um operador de forças especiais, o que é um comando, o que é um tenente, o que é um comandante de pelotão, mas essas empresas querem contratar profissionais com resiliência, com disciplina, com liderança. E onde que nós conseguimos ter esse perfil? No meio militar. O meio militar, ele tem o poder legal e autorizado de aplicar o estresse, aplicar treinamento, porque é atividade fim. O militar ele tem que estar formado e pronto para uma situação de combate, uma situação crítica. Então a gente conseguiu, com muita inteligência e tecnologia, aproveitar essas habilidades envolvidas que nós, como pagadores de impostos, nós, como sociedade, investimos nessa pessoa. E agora a gente está retribuindo, colocando bons profissionais nas empresas. E você tocou num ponto muito importante. Hoje a gente tem diversas imersões, diversos treinamentos, diversos cursos, palestras, e algumas das quais até batem na questão de desenvolvimento ou treinamento de competências e tal, e são válidas, né? Muitas delas, pelo menos para mim, né, que falo muito de neurociência, muitas delas até atestadas. Mas, como você bem mesmo disse, e você que é veterano, veterana que está nos assistindo sabe muito bem disso, o Exército ele tem aval para fazer isso na prática, não só na teoria. E outra, a gente tem uma outra vantagem, que é a idade que isso acontece. As pessoas elas entram no Exército ou com 18, ou o ano completo 18, caso seja o serviço obrigatório, ou até mesmo o NPR, que foi o nosso caso. Acho que agora mudou um pouco a regra, mas não foge muito dessa idade. Ou mesmo aquelas que vão para a ESA, ou vão para a AMAN, ou qualquer outra, é entre 18 e 20 e poucos anos, não passa muito dessa faixa etária. Que é uma faixa etária importantíssima para você poder potencializar questões de soft skills. E eu estou falando disso já olhando do ponto de vista de neurociência e da ciência mesmo, né? Então, quanto antes você for exposto a esse tipo de estresse, isso não quer dizer que você, depois dos 30, não possa ser também. Mas o quanto antes, melhor. Porque isso gera plasticidade no teu cérebro, isso gera um monte de benefícios. Então, o Exército, lógico que acredito que esse não é o principal objetivo. O principal objetivo, obviamente, é preparar os jovens para uma defesa externa, para um caso de guerra mundial, etc. Mas nós que acabamos passando por essa experiência, temos esse benefício. O problema é, muitas das vezes, o próprio veterano não enxerga isso como um benefício. Porque eu entendo. Tem as questões pessoais, às vezes o camarada já está estudando por alguma coisa, tem algum outro objetivo, acaba entrando contra a vontade no Exército, e já teve muito caso lá em Campinas, onde eu servi, que o camarada não queria entrar, acabou entrando contra a vontade, mas gostou, e foi um excelente militar, e hoje está muito bem. Então tem diversos casos, mas o ponto é, existe um benefício muito grande que se os veteranos e veteranas souberem aproveitar, eles conseguem sim desenvolver suas capacidades, potencializar aquilo que eles já têm de essência, mas que só consegue ser potencializado numa situação prática, sob estresse, ou sobre algumas questões que dificilmente numa sala de aula seria possível de acontecer. E então, realmente, quem consegue olhar por esse lado e entender esses benefícios, cara, se dá muito bem aqui fora. Aí o que faltava? Tudo bem, já consegui me potencializar, já consegui entender isso, tá, mas eu consigo me conectar eu preciso de conexão. Preciso de network, preciso conhecer o mercado. Então faltava esse braço também. E esse a gente também está resolvendo, né? Então, ou seja, por isso que a divisão é um hub de soluções. Porque
a gente mapeou todas as principais dores dessa nossa imensa e forte comunidade engajada e para cada dor a gente desenvolveu uma solução. E que está funcionando, e que está crescendo, que está ganhando visibilidade, que está tendo engajamento. E o que a gente considerava que era o mais difícil e que está acontecendo até numa velocidade maior do que eu esperava, que as empresas já estão vendo isso e já estão vendo com bons olhos. E eu acho que agora você tocou num ponto muito importante que a gente pode entrar, que é a nossa outra ferramenta, que foi também lançada há pouco tempo, agora em outubro. Eu lembro que quando a gente fez o Summit, a gente falou que a gente ia lançar em agosto o plano de chamadas, em outubro o Acha um Veterano, e a gente conseguiu cumprir, até com mais tecnologia e com mais estrutura do que a gente imaginava. Então, fruto do empenho de toda a equipe, do time de tech e todos os diretores, especialistas, todo mundo que está com a gente aí todo dia. E aí a gente lançou o Acha um Veterano, que era a outra ponta que faltava. Então, pelo plano de chamadas, o militar ele conseguia se capacitar, ele conseguia ficar pronto, despressurizado, estava ali em condições. Só que aí faltava do outro lado as empresas que entendessem isso. Porque todo mundo sabe que as empresas querem contratar profissionais com disciplina, resiliência, mas onde que ela encontra isso? Então, hoje a gente criou também uma plataforma onde as empresas se cadastram nessa plataforma e elas conseguem publicar vagas, elas conseguem pesquisar nos militares, que são os mesmos militares que estão no plano de chamadas. Então, aquele militar que está qualificado, está pronto, está com um bom ranking, ele é visto pelas essas empresas. Então, hoje a gente tem mais de 100 empresas cadastradas e as empresas conseguem filtrar por perfil, elas conseguem filtrar por especialidade, região, score. Ou seja, tem vários filtros. E o mais legal é que não é só isso. O Oleta pode até falar depois dessa parte que a gente fez a conexão, conectou o militar que está no plano de chamadas com a empresa que está no Acha um Veterano. Não é só isso. Isso já seria excepcional. Mas a gente criou mais duas soluções que aí realmente é o ápice. Que um é o acompanhamento, que o Oleta vai explicar o que é sensacional. E a outra é a gente conseguir treinar já esse militar que já tem a vaga dele ali, para que ele no dia 1 já esteja performando. Ele não precisa entrar na empresa, aprender, não. A gente já treina ele em casa para ele já chegar pronto. Muito bom. E antes de entrar nessa parte que você falou do Acha um Veterano, eu lembrei aqui poxa, não tem como não falar dele, né? A gente falou do plano de chamadas, não tem como não falar do Galdino. Então, Galdino que foi uma pessoa que por anos aí, né, levantou essa bandeira. E muito bom ter um cara como ele também no nosso movimento, na nossa comunidade, dentro da divisão. Então, Galdino, meu querido, obrigado por todo o esforço. Sei que não foi fácil, mas valeu a pena, porque agora a gente pegou todo o esforço, né, dos anos que ele se dedicou, principalmente ao Reserva Ativa, né, que era o nome do programa da época. Chegou até a ser assinado, né, junto ao Exército, junto às forças, principalmente o Exército Brasileiro. E agora, através do plano de chamadas, a gente consegue aproveitar todo aquele esforço com um banho caprichado de business, de negócios, de estratégia. Então, Galdino, tamo junto. Muitos aqui que nos assistem, com certeza, ou já conhecem ou já ouviram falar do Galdino. Porque o plano de chamadas não foi ali uma criação da divisão. E isso é uma das coisas que a gente vem fazendo e faz parte da nossa cultura da nossa empresa. A gente atrai pessoas e talentos. E o Galdino foi esse cara. Hoje é um dos fundadores, é um dos diretores. Ele já tinha uma ideia, ele já tinha testado, já tinha feito. Faltava para ele outros Galdinos. Então a gente se uniu ali, conseguiu dar estrutura, unimos forças e colocamos tecnologia, que é o que muda tudo hoje. Hoje a divisão é uma startup de tecnologia. E aí hoje a gente está conseguindo avançar e conquistar muitas coisas. E agora falando do Acha um Veterano, esse assunto eu posso tranquilamente explicar para vocês um pouco mais em detalhes, porque eu passei por isso, né? Então, quando eu estive nas empresas onde eu trabalhei, eu saí do Exército, passei por multinacionais e cheguei a um cargo sênior. E, ou como entrevistador, ou como participante de entrevistas, eu vi na pele, junto com o pessoal de RH, junto com Headhunters, a dificuldade que é você contratar pessoas. Principalmente quando a gente está falando de cargos mais estratégicos. Táticos e estratégicos. Por quê? Porque começa a pesar na balança outras questões. E a questão da técnica versus competência, como a gente já mencionou, não é uma coisa nova. Já é uma dificuldade que a gente tem há muito tempo. E eu percebi, principalmente para empresas grandes, que é muito caro para a empresa quando você contrata errado. Mas o que é contratar errado? É difícil, porque imagina,
Você vai contratar uma pessoa hoje, você vai ter ali um script a ser seguido, talvez você coloque ela para aplicar um DISC ou qualquer outro teste aí, que não estou falando mal, eles funcionam e são práticos. Talvez é uma das ferramentas disponíveis mais práticas que existe hoje para você ganhar tempo e tal. Mas sabemos que você não vai ter aquela precisão, principalmente se a gente olhar para a questão comportamental, para a questão de conduta e etc. Agora, imagina você poder pegar o histórico da pessoa de um período onde ela foi testada no seu limite, fora da zona de conforto, porque uma coisa é você ser testado numa zona confortável. Outra coisa é você ser testado sob estresse, sobre risco real de vida, como é o caso das pessoas que vão para a missão real, sobre uma série de coisas que não tem como você fingir ser alguém, né? Você vai acabar expondo seus pontos fortes, seus pontos de melhoria, não só expondo, mas potencializando e trabalhando esses pontos, e aí você tem um histórico de tudo isso. Como que eu consigo isso? Numa entrevista? Não. Mas no banco de dados do militar você consegue, até porque, para quem não sabe, quem é veterano já sabe do que eu vou falar, mas se por acaso você que estiver assistindo a gente não teve aí essa experiência na prática, saiba que tudo que acontece dentro do quartel é documentado, é processado. A gente tem um documento que chama, não sei se ainda é esse nome, né? Mas na nossa época era folha de alteração, né? Não sei se ainda é esse nome, deve ser, não sei. Já faz um tempinho que a gente saiu, né, John? Mas lá você tem todos os detalhes do que esse militar fez, do que se ele foi punido, se ele foi advertido, se ele foi condecorado, se ele foi homenageado. Então você tem ali, cara, e nas nossas ferramentas, tanto o plano de chamadas quanto o Nosso Veterano, isso é levado em consideração. Aliás, isso é requisito, né? Então a empresa, ela ganha absurdamente tempo. Porque seria humanamente impossível. Por mais que hoje em dia existem, inclusive, empresas que são especializadas em fazer ali um background check para saber, né? Mas é óbvio, focado mais nas questões de processos, etc., que também faz parte. Mas por mais que você tenha alguém dedicado nisso, cara, é muito difícil você pegar um cara que ficou, sei lá, 30 anos de serviço, ou 8 anos que seja, ou um que seja, e você ter os detalhes do que aconteceu com essa... E nós temos. Porque o Exército já foi estruturado dessa forma. Então, é por isso que eu falo, né? É mais de um filtro. O primeiro filtro, que é o básico, é ter passado por uma das formações. Aí você tem um outro filtro, que é dentro das formações, qual foi a entrega desse militar, né? Desse veterano ou dessa veterana. Quais foram as experiências que ele foi exposto, que ela foi exposta. Como que foi o rendimento. Né? Aí você tem, além disso, os pares, subordinados e superiores hierárquicos que trabalharam com essa pessoa, que também são, né, que a gente usa desse mecanismo para também colher esses feedbacks. Ou seja, é 99% de chance de dar certo. Porque sempre existe, né, um percentualzinho a mais, mas é 99% de chance. E eu posso falar com muita tranquilidade e transparência porque eu vi, e eu vivi esse processo de contratações. Não sou de RH, mas estava sempre lado a lado ou com headhunter ou com pessoas de contratações, porque participava muito dessas entrevistas para cargos mais estratégicos e táticos, e eu via deles essa dificuldade. Então, hoje temos uma barreira que é cada vez mais a divisão, e todos que estão apoiando a divisão, e a gente está conseguindo diminuir essa barreira, que é o quê? Que é aumentar a consciência das empresas de que existe essa comunidade. Muitas não sabem. Se você olha para a área de segurança privada, segurança corporativa, agora acho que o pessoal de finanças também está começando a entender, né? A gente pode até citar alguns aqui depois, mas a gente está furando a bolha. A gente não quer, lógico, segurança é bem-vindo, finanças é bem-vindo, mas a gente quer que isso vá para vendas, a gente quer que isso vá para tecnologia, a gente quer que isso vá para toda a logística, que vá para todas as áreas, porque todas têm essa dor em comum, dificuldade de contratação por questões de competência, né? Longe de nós querer dizer que o militar não erra, que o militar é perfeito. Não, não é isso. Mas empresas precisam trabalhar com probabilidades. E quando a gente coloca probabilidade na mesa, cara, isso não tem como discutir. A probabilidade de dar errado, olhando para essa questão comportamental, é muito menor quando você contrata um veterano e quando você tem já um filtro do filtro, que é o que as nossas plataformas hoje fazem. Agora, talvez exista, sim, uma necessidade técnica. O cara, beleza, tem um histórico legal, mas nunca trabalhou com isso. Mas mesmo que exista, e eu sei que às vezes existe, aí o militar tem uma das principais características, adaptabilidade. Se fosse para perguntar assim para mim, como a gente já perguntou para vários convidados nessa mesa, fala aí 2 soft skills, cara, adaptabilidade é muito forte no militar. A gente pode usar até a gente mesmo como exemplo. Cara, quando eu fiz a transição, bastaram-se, sei lá, 1, 2 meses
entendendo as coisas da empresa que eu... Fui trabalhar numa empresa de cigarro, nunca fumei na minha vida, nunca gostei de cigarro, desculpa, Felipe Moura, mas essa é a verdade, nunca gostei de cigarro, só que ali eu encontrei um propósito porque eu ajudava a combater o crime, que meu foco era esse. Mas em 1, 2, no máximo 3 meses, cara, eu já dominava a operação. E não tô falando disso pra me gabar, não, é porque o exército me ensinou a entender o jogo. O exército me ensinou a olhar e mapear e transformar isso de uma forma que ficasse fácil, não só pra mim, mas para aquelas pessoas que estavam comigo no meu time. Então o militar tem isso. Então o militar se adapta rápido. A gente até brincava na infantaria, né? Que a infantaria se adapta a qualquer terreno. E é verdade. Então por mais que você consiga chegar onde você quer chegar, num perfil adequado, mas você fala, puta, mas falta técnico, o cara ainda não sabe isso, não sabe aquilo. Cara, o militar tem essa capacidade de adaptabilidade de aprender rápido e se adaptar rápido. Acho que é isso. E uma das coisas que às vezes a empresa ou até as pessoas possam não entender, fica um pouco subjetivo, liderança. Quero contratar um cara que tem liderança. Na plataforma você consegue ver essa liderança testada, seja em missões, seja comandando pessoas. Esse é um ponto importante, equilíbrio emocional. Tem várias soft skills ali que a gente consegue expor que esse militar, que esse veterano, que essa pessoa da família militar foi exposta. Agora tem uma que é muito fácil da gente colocar e quando a gente fala todo mundo entende, que é a parte da confiança. Então hoje, grandes empresas precisam de pessoas confiáveis. Então existe, obviamente, todo um estudo que é feito, mas hoje, principalmente como a Auleta colocou, por causa da folha de alteração e todo esse histórico que o militar tem, hoje nós conseguimos mostrar para a empresa que um militar, por exemplo, ele teve 20 anos de serviço, 8 anos de serviço, 30 anos de serviço, sem nenhum problema, sem nenhuma alteração. Então, quando a gente consegue entregar mais esse documento, que não existe no meio civil, é uma força muito grande para que essa contratação seja certa. Então, hoje a gente tem várias operações com empresas grandes que ela precisa de um profissional extremamente confiável. Então, esse é um ponto que a gente também consegue entregar. E aí o Auleta falou ali até a questão da adaptabilidade. E olha que legal, além do militar conseguir se adaptar muito fácil, muito rápido à operação, aprender. Hoje, a gente consegue também treiná-lo aqui dentro, na divisão, na nossa estrutura, na nossa empresa, até na empresa de parceiras. Então, esse militar, dependendo da empresa, ele já chega na empresa sabendo tudo da empresa, já sabe a vaga que ele vai, o que ele tem que fazer, já conhece todo o organograma, tudo. Por quê? Quando a empresa fecha com a gente, um dos serviços estou contratando para essa vaga. Quero que o militar já chegue pronto, sabendo isso, fazendo isso, sabendo quem que é o chefe. Então é muito fácil, porque a gente já treina esse cara dentro da nossa estrutura. Então ele não vai esperar, às vezes, 1 mês, 2 meses. Pode ser até mais rápido que um civil, digamos assim. Mas ele já consegue chegar no dia 1 performando. E aí um exemplo que o Auleta falou da parte de finanças, até um caso nosso, em conversas com o pessoal do Grupo Primo, eles perceberam que na Portfel, por exemplo, a maior parte dos consultores deles que performavam bem foram militares, são veteranos. Então isso mostra que existe um padrão, existe uma adaptabilidade, uma competência, uma entrega diferenciada. Então assim como o Grupo Primo e outras empresas, elas já estão percebendo a importância de ter militares por soft skills e outras coisas mais. Como hoje é um episódio diferente, especial, eu vou quebrar as regras. Mostra aí. Você está falando da Portfel do Grupo Primo, então agradecimento especial ao Bruno Perini, por intermédio do Campus, que inclusive é um dos top... como é que fala lá? Eles têm um termo que agora eu esqueci. Não sei. Ele está sempre entre os 10 melhores. Top 20 lá. Sempre entre os top 20 ou top 10 melhores consultores, veio aqui a palavra, da Portfel, que é o Campus. O Campus serviu comigo lá em Campinas, foi tenente lá. Hoje está na Portfel. E por intermédio dele, ele que abriu o contato pra gente, a gente recebeu aqui o livro do Bruno Perini, que também foi veterano. Então, para quem não sabe, Bruno Perini também é veterano do Exército, com uma dedicatória aqui para a divisão. E o Bruno Perini, a Portfel e todo o Grupo Primo já perceberam as vantagens de se contratar um veterano e tá aí na prática. E agora o Capitão Vargas está lá também, né? O Capitão Vargas também. É um dos diretores, inclusive, do Ache um Veterano. Olha aí. Então a gente está ganhando força aí. Estivemos lá também na gravação com o Bruno Perini e o Ernesto. Então... Isso se estende para outras, né? A Demicon e outras. Então, assim, o pessoal entendeu. Mas por quê? Qual que é por que será, né? A pergunta que se faz. Por que o militar está se destacando nessas questões? Para você conseguir fazer um bom trabalho como consultor, o que você precisa? Comprometimento,
Disciplina. Não precisa nem dizer, né? É o que mais o militar tem, pô. Comprometimento, disciplina, adaptabilidade, saber ter ali uma capacidade de gerenciar não só conflito como uma causa real, mas negociação, socializar, explicar para a pessoa de uma forma didática. Cara, isso o militar faz na prática, ele precisa fazer isso. Ele entra no serviço ativo, ou ele vai ser um comandante de fração, ou mesmo que ele, num primeiro momento, seja comandado, ele aprende o que é hierarquia e disciplina, ele aprende o que é ser comandado para depois comandar. Então é automático do militar isso. Por mais que ele fique 1, 10, 30, é automático. Então essas empresas já perceberam. A missão aqui hoje da divisão como eu disse anteriormente, é furar essa bolha para que outras que ainda não perceberam também entendam essa importância. E é isso, a gente está no caminho certo. Olha, tem mais uma cereja ali do bolo, que é o espírito de corpo. Sim. Então, fala pra gente um pouquinho qual que foi a importância do espírito de corpo, tanto na sua carreira, na transição de carreira, e tanto no exército. O que o espírito de corpo te ajudou? Obviamente que a gente aprendeu na caserna isso, mas o que o espírito de corpo, tanto com veteranos e também com seus pares ali, te ajudou para você ter sucesso, obviamente, na parte corporativa? Aí vem uma outra questão que eu não consigo hoje dizer para você se tem alguma outra atividade, se existe alguma outra atividade, alguma instituição que possa entregar o que o Exército e as Forças Armadas como um todo, até a polícia, entregam. Por que eu digo isso? Vou dar um exemplo básico, tá? Corrida. Exemplo básico, TFM. Corrida, tal. Já tiveram vários momentos, né? Mesmo eu tendo um bom porte físico, atividade física nunca foi a minha principal barreira. Eu sempre gostei de atividade física. Mas confesso para vocês, quem não sabe agora vai descobrir, que a corrida nunca foi a minha melhor praia. É que eu tenho comigo aquela questão de competitividade, que quando eu tô no desafio eu vou até o final. Mas não é, o que eu gosto é puxar ferro, é fazer outras coisas. Mas, falando em corrida especificamente, cara, quando você tá correndo em grupo, e aí vem a questão do espírito de corpo, em vários momentos você tá cansado, tá desgastado. Você fala, caraca, mano, não aguento mais. Acho que o pensamento não aguento mais, mesmo quando você tá num acampamento, num campo, numa corrida, sempre vem esse pensamento, cara, não aguento mais, tô com fadiga, minha perna tá explodindo, minha cabeça tá estourando, eu tô suando frio, eu não aguento mais, não aguento. Mas você não para. Por que você não para? Mesmo o teu corpo tá no limite, por que você não para? É porque você tá em grupo, cara. Uma das coisas que eu mais valorizo, e para muita gente que não entende cientificamente por que isso acontece, às vezes não consegue compreender, é a questão da canção, por exemplo, né? Cara, a canção, por que você que não é veterano talvez não entenda muito, por que os caras correm cantando, gritando, falando um monte de coisa que às vezes você pode achar estranho, você pode olhar, nossa, por que esse pessoal fica cantando e gritando? E se você parar para analisar fisiologicamente, poderia ser até um dificultador. Porque é muito mais fácil você manter teu ritmo respirando certinho sem ficar falando, correto? Do que, imagina, você ter que fazer tudo isso em longas distâncias e ainda cantando e gritando. Em tese seria mais difícil. E fisiologicamente é mais difícil. Mas é justamente o espírito de corpo que faz com que essa dificuldade seja ofuscada. A pessoa cansa, a pessoa tem o seu limite. Mas quando ela está em grupo, quando ela está numa atividade onde um puxa o outro, um impulsiona o outro, isso dá para ela um gás, né, que é o termo que a gente usa no quartel, mas uma disposição, uma energia extra que nem ela sabia que tinha. Então, estou dando um exemplo simples, que é uma corrida. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo real da operação que aconteceu com a gente lá no Rio de Janeiro. Mas, por enquanto, é um exemplo simples. É uma atividade física, é uma corrida em grupo. Eu não tenho dúvidas, por mais que eu trabalhei minha mente e tal, que se eu tivesse sozinho, nesses momentos que vê na cabeça, nossa, tô cansado, a probabilidade de eu ter parado era muito grande. Pô, tô cansado, vou parar, ou vou diminuir o ritmo, ou vou começar a andar, ou vou andar, vou respirar, depois eu volto, se eu tô sozinho. Isso só não acontecia porque eu tava em grupo, porque não era eu, era o grupo. A gente aprende dentro do quartel, e não é à toa, que é por isso que quando a gente foi aluno, quando um errava, todo mundo pagava. A gente aprende espírito de corpo na prática, não é só em livros, nada contra livros, obviamente, porque eu já li vários e gosto, e incentivo. Mas onde hoje você consegue aplicar o que a gente vê nos livros na prática? Eu não conheço, repito, não conheço nenhum lugar a não ser as Forças Armadas e as Forças Policiais. E algumas coisas que a gente está trazendo aí. Depois, se quiser, a gente dá alguns spoilers para o pessoal que também não foi militar, mas quer passar por alguma experiência parecida com essa. Mas, enfim, eu não vejo.
Então você aprende sobre o espírito de corpo na prática. Você começa a entender que ali, quando a gente está numa corrida, não é eu, Auleta, não é eu, Auleta e o John. É o pelotão, é o grupo, é a esquadra. É um pelo outro. E não é romantizar não, tá? Porque quando a gente fala isso e lendo num livro, às vezes as pessoas pensam, até parece que é assim. Cara, é assim. Eu vi isso. E aí, agora sim, eu posso entrar num assunto até mais sério, que é a operação lá no Rio de Janeiro. Não tô, já deixo claro antes de falar sobre isso, tá? Que a ideia aqui não é ficar pagando embuste, até porque quem já acompanha a gente, se você tá aqui nesse vídeo, no final do ano agora, né, quase 2026 já, se você tá aqui, é porque você já nos acompanha. Então e se você tá chegando agora, né, você vai reparar vendo os nossos vídeos anteriores, que o nosso foco nunca foi ficar pagando embuste, não é. Mas eu vou falar da missão por quê? Quando você pega um grupo de jovens, que por mais que tenha uma preparação adequada, que é isso que o Exército faz, mas é um grupo de jovens, de 19, né, porque depois que se forma, 19 a 20, acho que a média é maior ali, com exceção dos adjuntos e dos comandantes de pelotão, que podem ser um pouco mais velhos, vamos colocar uma média de 19 a 23 anos, jovens. Tem muita gente de 19 a 23 anos hoje que nunca teve nenhum contato, nem com o mercado de trabalho, nem com nada. É normal, não estou desvalorizando essas pessoas, é normal, a pessoa estuda, tenta uma faculdade, é normal na faixa de 19, 23 anos ainda não ter sido exposto a talvez nada, né? Existem exceções, mas tem grande parte que se adapta a isso. Dentro do quartel, com essa idade, eu vi, não foi ninguém que me contou, um pelotão entrando numa área de risco real de vida, trocando tiro. E aí alguns que estão nos assistindo podem até falar, pô, é o que a polícia faz todo dia. Sim, e por isso que eu sempre presto minha melhor continência para a polícia. A polícia, para mim, são heróis, tá? Que enfrentam diariamente aí esse câncer chamado crime organizado. Mas lá naquela situação, estávamos lá na pacificação do Rio de Janeiro, atuamos tanto na Maré, na Penha, como principalmente, no Alemão, na Penha, principalmente na Maré, e era todo dia sendo exposto a uma situação de risco que, ok, nós já sabíamos disso, era troca de tiro de um lado, troca de tiro do outro, a gente não está falando de tiro de festim, a gente não está falando de tiro de pistola, a gente está falando de tiro de armamento pesado, de um lado e do outro. E você vê jovens de 19 a 23 anos preparados fisicamente e psicologicamente e que na hora que acontece o pior, e o que seria o pior numa situação de guerra? Alguém tombar, como aconteceu infelizmente com o Mikami, que foi promovido a sargento pós-morte, foi meu aluno do CFC, o Mikami, nosso eterno herói. Deixo aqui para vocês que estão nos assistindo, Mikami, você sempre será lembrado, você é um herói que tombou em combate, numa situação bem desfavorável, de contextos que não vale a pena ser colocado aqui, mas que teve a coragem, que teve lá. E quando o Mikami tomba, John, o que você pensa bem rápido, mesmo diante de uma tropa preparada e treinada, mas são jovens, de 19 a 23 anos, o impacto visual que isso causa nesses jovens, vendo um dos melhores amigos, né, que está ali junto, caindo e vindo a óbito ali no meio do tiroteio. Sabe qual foi a reação? Os caras foram para cima, os caras não pararam, arrastaram, trouxeram ele pro abrigo, obviamente, que é o nosso procedimento. Primeiro se preocupa com quem foi atingido, tem um pessoal que se preocupa justamente com isso, mas o restante, um cuidando do outro. Isso é espírito de corpo. Ninguém baixou a cabeça, ninguém... Claro, o medo existe. Lógico que existe. Falar que o cara não estava com medo ali, lógico, todo mundo devia ter. Só que o medo nesse momento, com o treinamento, com o preparo que as Forças Armadas dão, faz com que a pessoa continue. E ela não está continuando só por ela está continuando por todos. Porque se ele vacila ali numa cobertura que ele está fazendo para um cara fazer um lanço de um abrigo para o outro, isso não impacta ele, impacta quem está fazendo o lance. Então, quem está fazendo o lance tem que confiar em quem está fazendo a cobertura. Olha isso. Isso na prática, isso é espírito de corpo. Eu vi isso acontecendo nessa situação específica do Mikami não, porque eu não era do pelotão, mas eu vi em várias outras que, felizmente, não tivemos óbitos, mas tivemos conflitos. E ali eu vi também um outro ponto. E eu não tenho problema nenhum em trazer esse ponto aqui, porque é a verdade. Muita gente, principalmente quem não serviu o exército, fala assim, é fácil, é hierarquia e disciplina. Manda e o outro obedece. Então, se você é um superior hierárquico, tua vida é fácil. Isso é o que o pessoal pensa. Tua vida é fácil, porque tu só vai mandar e o outro vai obedecer. E se você é um subordinado, também é fácil. É só você fazer o que te mandarem. Esse jogo muda quando a situação é real. Aquilo que a gente lê nos livros não é baboseira. A liderança, ela se faz pelo exemplo.
Então, eu vi, e não foram poucos casos, John, eu vi na prática, quando, vou usar o termo, né? Quando o pau estava comendo, quando estava ali realmente numa situação de crise, as pessoas se abrigando com risco real de vida, eu vi muitos superiores sendo ignorados porque não eram líderes. E na hora que a tua vida está em jogo, se você estiver ali vestindo a liderança pelo teu cargo e não de fato pela liderança que você transmite, desculpa o termo, mas os veteranos vão entender, vão cagar na tua cabeça. E eu vi isso acontecer. E vi o oposto também, tá? Eu vi cabos, que inclusive eram muito bons e que tinham a liderança nata deles, assumindo o controle, às vezes, do pelotão, porque as pessoas confiavam mais no cabo do que no comandante de pelotão. E por que eu estou falando isso? Então existe essa quebra de hierarquia? Não, não é questão de quebra de hierarquia. Eu dei um exemplo que é o mínimo que acontece. Não é todos que são assim. Isso aí são as exceções. Existem excelentes comandantes de diversos níveis, seja de grupo, de pelotão, de companhia, que além de estarem na posição hierárquica, também são ótimos líderes. E aí o negócio é top. E não é à toa que quando isso acontece, quando você consegue unir essas duas coisas, geralmente é o melhor pelotão, geralmente é a melhor companhia, é o que dá mais resultado, é o que a galera tá mais engajada. Mas existe essa exceção que é bom eu falar aqui, por quê? Porque quebra o paradigma das pessoas que, principalmente as que não serviram, de achar, por ser hierarquia e disciplina, mandou, obedeceu, tá tudo certo, é isso. Cara, numa situação real, o jogo muda. Por isso que a liderança sempre vai ser pelo exemplo. Não é pelo teu cargo, é pelo exemplo. Se você tiver um bom cargo e for um bom líder, ótimo. Você tem o melhor dos mundos para exercer o que você quiser. Então, o exército, então, falando de espírito de corpo, né? Comecei pela corrida, terminei na missão real. Só para concluir o seguinte: sempre na sua vida, você veterano, veterana, paisano, civil, dê o exemplo. Mas hoje eu sou tal. Você pode ser o CEO, você pode ser o presidente. Tem que dar o exemplo, porque é o exemplo que vai fazer com que as pessoas te sigam, não só a sua patente. E numa situação que realmente existe um risco real, que era o que aconteceu lá, aí sim é que você será testado como líder. É ali que você vai ser testado como líder. Porque nas outras situações é um pouco mais um ambiente controlado. Se a gente está num acampamento, por mais que tenha seus riscos, é um ambiente controlado. Se a gente está no serviço, escala de serviço, por mais que possa ter uma invasão e tal, mas é um ambiente controlado. Agora, quando você vai para uma operação real, com risco real de vida e totalmente imprevisível e um monte de outras coisas mais, ali você vai realmente entender quem é líder e quem não é líder, independente da patente. Eu vi soldado com liderança superior a muitos sargentos e oficiais, e eu vi o oposto também. Então, acho que é isso que eu concluo da questão do espírito de corpo. E quando a gente hoje pega essa nata, pega esse pessoal que entendeu isso lá na prática e traz eles para essa transição, lógico, não intencionalmente, né? Aqueles que já passaram e estão buscando uma transição, e a gente ajuda e mostra esses benefícios para a empresa, cara, isso não tem preço. E tem um ponto importante. Tudo isso que você colocou é o que a gente está tentando replicar para o mercado corporativo, que é o que a Oleta falou, espírito de corpo e liderança. Então, hoje, todo militar contratado, ele vai ter sempre um canga, um padrinho. Quem que é esse canga? Quem é esse padrinho? É um cara que tem uma liderança excepcional, dá o exemplo, e ele tem experiência no meio corporativo e em outras coisas. Esse canga, esse padrinho, ele acompanha esse outro militar. Esse militar, se ele estiver precisando de um apoio psicológico, um apoio nutricional, se ele estiver precisando de uma orientação, esse padrinho, esse canga sabe. E isso é muito bom porque reduz o turnover das empresas, melhora a produtividade e uma série de outras coisas. E isso é muito difícil ser replicado por outras empresas, mas porque as empresas, primeiro, elas não conseguem ter um perfil único, que no nosso caso nós conseguimos, que são os militares e veteranos, então a gente já consegue. Não tem, via de regra, esse espírito de corpo que nós, militares, a comunidade desenvolve. Então eu estou preocupado com a Oleta. Ainda mais se eu tiver a função de ser um mentor ou ser um cara que vai direcionar a carreira do Oleta, eu vou me preocupar mais ainda. Então a gente consegue trazer essa parte também do espírito de corpo. E isso é muito positivo para a empresa, é muito positivo para o militar que foi contratado e é muito positivo também para o padrinho. Porque ele vai estar acompanhando alguém que vai estar performando bem, vai estar levando o nome da comunidade militar e vai ser um sucesso, que vai ser exemplo para outras pessoas também. Então, tudo isso que o Oleta falou de operações reais,
parte de formação, a gente está replicando para o mercado corporativo, tendo sempre alguém para acompanhar o militar contratado. Então esse aí, junto com o treinamento e toda a conexão, é o que o Acha um Veterano está fazendo, são os diferenciais. E é só o começo, foi lançado agora em outubro. O Capitão Vargas tem muito trabalho aí para seguir à frente do Acha um Veterano. Ele que já fez um trabalho excepcional lá atrás e hoje está à frente do Acha um Veterano, conectando empresas a esses militares do plano de chamadas. Então esse é um pouquinho do Acha um Veterano. E falando do Acha um Veterano, a gente já pode ir para a nossa terceira solução. São várias, mas hoje a gente vai ficar só nessas 3 aí principais para 2026, que é a divisão de elite. Que o Auleta já vem desse mercado de mentoria, já entende muito, é mentor há muitos anos. E agora a gente conseguiu estruturar com também muita tecnologia e com alguns diferenciais, pegar pessoas excepcionais, que nós sabemos e são muito conhecidas no meio militar, para o mercado digital. Então hoje essas pessoas excepcionais que nós conhecemos estarão, principalmente em 2026, muito forte nas redes sociais. A gente já tem casos aí excepcionais, o próprio Ernesto, que cortou mato, realmente colocou a cara, se expôs, tomou pedrada, pancada de todo lado, de dentro da força, de fora, de todo lado, manteve, conquistou, bateu 1 milhão de seguidores e agora é referência e uma grande liderança para esses novos que estão chegando aí. Então, Auleta, conta pra gente um pouquinho o que é a divisão de elite. Isso aí, agora vai. Agora chegou no ponto onde facilitou a minha vida. Porque eu sempre fui dividido entre quero ajudar pessoas, capacitar pessoas, que esse é meu propósito, e quero ajudar a comunidade veterana, porque eu vim do exército, etc. Aí agora a gente juntou tudo na divisão de elite. Pô, eu tenho as duas coisas que eu mais queria fazer numa coisa só. A divisão de elite, então, ela vem para... Primeiro, parabéns, Ernesto. Você citou o nome do Ernesto aí. Eu acho que, claro que existem vários outros também que estão fazendo papéis e tendo uma visibilidade muito importante que acaba dando mais força para todo esse nosso movimento. Mas, Ernesto, principalmente parabéns porque veio aqui, esteve presencialmente com a gente no seu primeiro evento presencial aqui no Brasil, que foi um sucesso. Pense como Forças Especiais ao vivo aqui na sede da divisão. Ernesto, minha melhor continência para você, irmão Emanuel, todos. Mas, voltando para o assunto da divisão de elite, hoje a gente consegue dizer que tudo que a gente está vendo, esse movimento de mentorias, mentores, né? Pessoas, de alguma forma, tentando impactar positivamente a vida de outras pessoas, e isso não é balela, isso é real. Quando você pega um país onde, infelizmente, a gente tem alguns problemas educacionais, que essa é a realidade, essas imersões, esses treinamentos, eles podem ser o divisor de águas na sua vida. E eu tô falando isso por experiência própria, John, porque quando eu fiz essa minha última transição, antes da gente, de fato, começar a acelerar na divisão, eu me vi nisso. Falei, cara, eu já fiz faculdade, eu já tenho pós-graduação, o que falta para eu aprender o que eu ainda não sei? Né? E aí, onde que eu aprendi mais do que na própria faculdade? Fazendo as imersões, cara, fazendo mentoria. Então, tive mentores e mentoras. Uma das mentoras que eu tive, inclusive, foi mulher. Eu precisei ter acesso a algo que até então era pouco explorado por mim, que era a questão das redes sociais. Falei, cara, aliás, eu já tinha uma ideia muito por conta da minha esposa, que já fazia um trabalho e faz ainda um trabalho muito legal nas redes sociais, mas eu não tinha, sabe, várias coisas que hoje eu já tenho, eu não entendia sobre algoritmo, não entendia sobre posicionamento digital, marketing digital como um todo. Então eu fui atrás desse conhecimento. E aí eu vou fazer o quê? Uma faculdade de marketing digital? Nem sei se existe. Agora talvez exista, mas quando eu procurei não tinha. Então o que eu faço? Procurei uma mentoria de marketing digital, uma mentoria de vendas. Então eu fui, cara, e qual que é o mágico da mentoria? Em pouco tempo, você consegue absorver coisas rápidas, porque são coisas práticas, que pessoas já executam, já têm resultado, que te economizam, sei lá, talvez 2, 3, 5 anos você economiza às vezes em semanas, cara. Aliás, eu posso dizer com toda certeza que eu já participei de imersões de 3 dias, que dentro dessa imersão de 3 dias eu aprendi mais, cara. É duro falar isso? Mas é real. Mais do que faculdade de 2 anos. Ou de pós-graduação de 2 anos. É porque a pós era ruim? Não. Uma das pós que eu fiz foi na FGV. Uma pós bem conceituada, eu gostei. Mas é que você não consegue ali ter uma métrica de resultado. Quando você vai para uma imersão, geralmente nessa imersão, não só o palestrante ou o principal ali da imersão, mas as pessoas que estão ali também, geralmente já são pessoas que
tiveram ou têm algum tipo de resultado. Então você tem aquela troca, aquele networking, e você está aprendendo com quem tem resultado. E na prática. E na prática. Pô, isso é um ganho fantástico, cara. Isso é um ganho fantástico. O professor também tem seus resultados? Tem. A maioria dos professores de grandes universidades também não são professores, mas também por fora são empresários, né? Tem seus negócios. Mas na imersão ali, cara, você tem um contato próximo com essas pessoas. Você tem o acesso, acho que a palavra mágica é acesso. Hoje você ter acesso é o que muda o jogo. Por que... Vamos lá, falar sobre esse assunto, que você também gosta. Por que a Ironberg tá bombando e tá dando certo e tá abrindo... Eu até fui surpreendido, né? Fazia muito tempo que eu não ia pra Santos. E me surpreendi que lá tem a Ironberg, nem sabia. Mas por que tá dando certo? Porque é uma academia muito boa, tem aparelhos bons. Não é esse o jogo. É o networking, pô, é o acesso. Você tá malhando numa Ironberg e você se conecta com um empresário bem sucedido que de repente ali entre um revezamento de um peso e outro começa a conversar e te dá um insight que para ele é simples, mas para você muda o jogo do teu negócio. Então o acesso hoje, eu não tenho certeza, é o principal ponto aqui. E é exatamente o que a divisão de elite faz. Ela vai conseguir te dar acesso a grandes mentores. E quando eu digo grandes mentores, de novo a gente conecta com quem a gente estava falando até agora. Pessoas que passaram por experiências diferenciadas, etc. Não que sejam superiores, não é isso. Mas que têm ali, sim, a contribuir experiências diferentes que deve e com certeza vão trazer ganhos para a tua trajetória, seja profissional, seja empreendedora, seja como pessoa mesmo. Eu, por exemplo, a minha praia já é de desenvolvimento humano, já é de autoconhecimento, etc. Então, eu melhoro as pessoas para que tanto elas tenham resultados na parte pessoal, quanto também na parte profissional. Mas eu olho a pessoa. Quem é você? As pessoas não sabem quem elas são, John. Não sabem. As pessoas não sabem qual é o propósito. As pessoas não sabem por onde começar. Hoje a gente tem uma vantagem comparado a alguns anos anteriores, né? Que é a velocidade e a facilidade de chegar em qualquer informação que a gente quiser. Hoje você tem um chat GPT, hoje você tem a própria internet como um todo, que o que você quiser pesquisar, você vai pesquisar. O que você quiser saber, você vai saber. O algoritmo entende seus principais assuntos que você gosta e te bombardia com vídeos e reels para que cada vez mais, e isso também pode ser uma armadilha, se a pessoa não souber usar a favor, para cada vez mais a informação chegar rápida para você. Só que se você não tem um autoconhecimento, você se perde. Às vezes, olha que engraçado, é até pior esse excesso de informação. Sabia? Porque a pessoa entra naquele estado que eu costumo dizer que é o do escolher alguma coisa no Netflix, né? A pessoa fica mais tempo escolhendo o que vai assistir do que assistindo de fato. É o que está acontecendo com as pessoas. Eu quero melhorar de vida, eu quero melhorar minha saúde, eu quero melhorar minha alimentação. Aí a pessoa começa a pesquisar. Aí ela vê um monte de gente. Aí do nada o algoritmo começa a entregar um monte de nutri pra ela. Só que aí um nutri vai falar que tal coisa faz bem, outro vai falar que tal coisa faz mal. Aí o outro vai falar que tem que fazer isso. Aí o outro vai falar que tem que acordar às 5 horas da manhã. O outro vai falar que tem que tomar banho gelado. Não, o outro vai falar que isso não... Caraca, velho, a pessoa fica... Pra onde eu vou? E por quê? Porque ela não olhou pra dentro primeiro. Antes de você perguntar pra onde você vai, você tem que se perguntar quem é você? Quais são suas fraquezas? Quais são suas potências? Quais são sua essência? Quais são seus direcionadores universais? Qual que é o teu temperamento? Se você não souber nada disso, e olha que eu só dei algumas perguntas, mas tem vários outros, fica difícil você querer uma resposta que resolva tudo. Existem vários métodos que são bons, mas para você descobrir se são compatíveis com você, você tem que descobrir quem é você primeiro. E é aí que as pessoas se perdem. Então eu dei um exemplo aqui, né? Mas existem vários outros. E a mentoria resolve isso. Isso dificilmente você vai resolver com faculdade. Não estudem, eu sempre sou incentivador de faculdade, fiz as minhas e tal, mas assim, dificilmente você vai resolver isso numa faculdade. É a mesma coisa que eu afirmar pro John, que é um puta de um empreendedor, que é um cara que vive o empreendedorismo, é a mesma coisa que eu falar pra ele, John, quer se tornar um empreendedor? Faça administração e basta, você já vai saber... Tu fez. Inclusive fiz e quebrei 3 vezes depois, então aprendi mais na prática, aprendi muita coisa, obviamente, mas na prática foi um pouquinho diferente. É o que eu tô falando, a faculdade é importante? Muito. Não tô aqui querendo, façam, estudem, mas busquem exercícios, palestras, imersões, mentorias que te deem acesso a quem teve resultado na prática. Eu tenho certeza que quando o John começou a se conectar com essas pessoas, as coisas mudaram. Sem dúvida. E inclusive hoje, aqui a gente no Alphaville, a gente vê muitas pessoas ensinando muitas coisas. São às vezes imersões de muita qualidade, mas muitas vezes são imersões do que eles aprenderam e estão repassando. Existe a parte da experiência, mas o que a gente tem hoje no meio militar,
com os caras que são principalmente das forças especiais, o que eles têm de experiência, de ensinamento para distribuir, compartilhar, é gigantesco. E esses caras não estão no digital. Alguns agora estão indo, estão tendo uma performance incrível, mas o que a gente está construindo? A gente construiu uma plataforma que se uma pessoa, um civil, um militar, queira conversar, por exemplo, com o ex-comandante do BOP, o cara que fundou o BOP, quer conversar com o Ernesto, quer conversar com algum cara que você admira, você com 2, 3 cliques vai ter acesso de 1 hora com essa pessoa. E isso pode se estender depois para uma imersão, para um treinamento presencial. Inclusive é uma coisa que a gente está desenvolvendo também em 2026. Vocês já vão ver alguns que a gente vai simular a situação militar, sem babaquice, sem... Tudo muito amparado em neurociência. Tudo baseado na ciência, isso que eu ia falar. E tudo muito bem amparado, com um objetivo muito, muito interessante, com profissionais extremamente qualificados. Então hoje a gente está trazendo militares excepcionais para o mercado digital e também dando toda uma plataforma, estrutura, time, ferramentas que nós mesmos, nosso time tech, hoje que é composto com mais de 8 pessoas, estamos desenvolvendo para a comunidade militar. Por que isso? Pode parecer estranho, mas faz todo sentido. Hoje, a maior dor do mercado militar é transição de carreira. Então, seja um soldado, um cabo, um sargento, um tenente, ou até mesmo um coronel, e o caso dos coronéis é muito fácil de entender. Pensa, um coronel, 30 anos de serviço, ficou ali servindo, comandando milhares de pessoas, com várias atribuições, várias responsabilidades. E quando esse militar vai para a reserva, depois de 30 anos, ele acha que ele não tem mais utilidade. Ele acha que acabou a vida. E aí esse cara geralmente entra em depressão, fica deprimido. Então imagina, uma pessoa extremamente qualificada, às vezes falando vários idiomas, qualificação absurda. Esse cara pode tanto ir para o mercado corporativo para ser um diretor, um coordenador, porque ele tem várias competências, mas ele também, muitas vezes, quer ensinar, porque nós, militares, somos instrutores, principalmente os oficiais. Então, somos instrutores, então tá ali, a maioria gosta disso. Então, imagina, a gente conseguir colocar coronéis, oficiais, sargentos, até mesmo cabos e soldados que têm algo para ensinar, para serem mentores. Mas não vai ser ali uma mentoria, eu tirei da minha cabeça, não. Você tem aula, você tem orientação, você tem profissionais que te ensinam, você tem plataforma, você tem ferramentas que nós distribuímos para você se tornar realmente um mentor profissional, um palestrante profissional. Você dá treinamento em empresas. Então a divisão de elite ela faz isso. E hoje nós somos a única plataforma que consegue dar esse acesso de forma muito prática. Então se você quiser conversar hoje 1 hora com o Auleta, ter uma mentoria com ele de 1 hora, você consegue. Pô, gostou do Auleta? Fecha uma mentoria, fecha algo mais a longo prazo. Mas hoje a gente está conseguindo construir acesso. Hoje a gente percebe, principalmente no mercado digital, muitas pessoas vendendo fumaça, vendendo uma ilusão, vendendo ali um Reels bonitinho, você compra um curso, compra uma mentoria e você fica decepcionado. Hoje não, principalmente com nós militares, você vai ter a oportunidade com um valor muito baixo de ter acesso a 1 hora com a Auleta, 1 hora com o Ernesto, 1 hora com o Bodão. Pô, gostei desse cara, esse cara tem profundidade. E vocês vão ver que todos que estão na divisão de elite ali são caras extremamente qualificados. Gostei. Quero que esse cara seja meu mentor. E aí outras oportunidades também de network, eventos que nós vamos fazer. Então, a divisão de elite é isso. Além dessa parte de formação, é realmente transformar pessoas excepcionais, militares excepcionais, em mentores profissionais. Você falou da questão da vender fumaça e, cara, eu falei dos exemplos positivos, mas tiveram exemplos negativos. Eu não vou citar, obviamente, por uma questão ética, né? Mas eu fiz cursos e mentorias que, cara, que era muito bonito no marketing. Você olhava e falava, nossa, lindo, é isso que eu preciso. Mas na prática, você via que era fumaça. Por quê? Porque existe hoje muitos que se aproveitam, né, de técnicas de persuasão, e realmente existem técnicas de persuasão para isso, que faz ali um bom storytelling, que faz ali uma boa copy, e que colocam até, pô, chegou até nesse nível, né? Que colocam até provas sociais fakes, né, cara? Prints que são fakes, coisas que são... para vender um resultado que nunca existiu. Não, e hoje tem pessoas que ensinam a fazer isso. Ensinam a fazer isso, pior ainda, né? É o vendedor do apocalipse, né? Mas enfim... Então eu caí em uma armadilha dessa e, claro, né, você acaba, infelizmente, gastando dinheiro e tempo desnecessariamente. E é mais uma vantagem da divisão de elite, porque isso você não vai ter aqui. Porque o mesmo filtro que eu e o John estamos falando, que a gente citou, inclusive, no plano de chamadas, no Acha um Veterano, a gente vai ter esse filtro com certeza na divisão de elite. Até para vocês terem uma ideia,
Os primeiros mentores da divisão de elite estão vindo com um belo de um filtro, né? Os operadores especiais aí, que óbvio, não é porque também o cara foi operador especial que ele está pronto para tudo aqui fora, porque o mercado é diferente. Mas essa adaptabilidade, a gente vai dar toda a estrutura e tal. Mas o que eu quero dizer é, vai ter o filtro também. Então, a chance de você entrar numa mentoria e de um vendedor de fumaça, aí eu posso dizer, é zero. Não é nem quase zero, é zero. Porque se não for isso, é incompetência nossa. Então, isso não vai acontecer. Então, ali, se você se identificar com a metodologia, com a forma que o cara... Porque cada um tem um jeito. Pode ser que venha um mentor que fale exatamente o que eu falo, mas o jeito dele conecta mais com outros tipos de pessoas e tá tudo bem. Tem espaço para todo mundo, tá tudo bem. Então, se você se conectar com outras pessoas, não vai ser um vendedor de fumaça. Pelo menos se vier da divisão de elite, não vai ser um vendedor de fumaça. Isso vocês podem ter certeza. E não é só assuntos militares, muito pelo contrário. Grande parte desse pessoal que está na divisão de elite, eles estão no mercado corporativo, já fizeram a transição de carreira, às vezes estão 5 anos já, mas foram militares, são veteranos, são das forças especiais, então eles podem ensinar diversos assuntos, desde resolver um problema. Então eu sou o CEO de uma empresa, como será que esse cara resolveu esse problema extremamente complexo? Então só essa troca já é muito importante. Então são vários benefícios que a divisão de elite vai trazer. Então assim, resumindo, fizemos mais coisas que a gente ainda não pode divulgar, Sim. mas essas 3 é que a gente vai colocar bastante ênfase em 2026. Então nós temos o plano de chamadas, nós temos a divisão de elite e nós temos o Acha um Veterano, que nós vamos realmente acelerar, e a divisão como um todo, que dentro ali, para quem estiver dentro da divisão, teremos também escolas de formação. Então a gente vai ter o PATP focando muito na parte de transição de carreira, essa transição para o mercado corporativo. A gente vai ter a divisão digital, que a gente vai começar a formar quem quer trabalhar com o mercado digital. Ou seja, a gente está gerando uma demanda gigantesca. Então, além de toda essa estrutura, a gente vai começar a gerar empregos também dentro da própria divisão em várias áreas. Então, Auleta, eu acho que assim, o que a gente pode deixar aí para a nossa audiência para encerrar é o trabalho que a gente vem fazendo, o impacto social que nós conseguimos alcançar, e são hoje mais de 100 militares contratados pelas nossas ferramentas que já foram empregados. Então hoje, isso tudo que nós estamos fazendo é focado em impacto social. Hoje a gente combate subemprego, desemprego e a criminalidade. Então hoje, oferecendo oportunidade, oferecendo capacitação gratuita e todas essas conexões, um ajudando o outro, espírito de corpo, a gente tem certeza e convicção que a gente consegue ter impacto social. E isso aqui é só o começo. O que a gente está construindo é muito a longo prazo. A gente está tendo várias conquistas institucionais, inclusive. Então, para quem acha que a divisão é só uma empresa privada, não. A gente está conseguindo internamente. Por quê? Porque hoje a força, o meio militar vê a divisão como realmente uma empresa que resolve problemas, muito bem intencionada e que está sendo uma grande ponte para os militares e veteranos. Focando em quê? Empregabilidade e ensino. A gente capacita, a gente conecta, a gente valoriza. E tudo que a divisão vem fazendo vai estar sempre amparado nesses 3 pontos que eu coloquei. E estamos conseguindo, e a gente percebe hoje já as pessoas que antes falavam ex-militar, ou às vezes nem falando, colocando nas redes sociais, veterano, sou veterano disso. Então isso já é perceptível, o nosso movimento. Além, obviamente, das contratações, do faturamento que muitos militares estão tendo no digital, conquistas, relevância e realmente o orgulho de falar: eu sou veterano, eu servi, eu tenho essas habilidades, eu aprendi isso e hoje eu uso isso no meu trabalho. Então, nesses 20 meses conseguimos bastante coisa, mas é só o começo. A gente cada vez acelera mais e não vamos parar. É o nosso objetivo, o nosso propósito. Muita gente se aproximando, muitas empresas apoiando a nossa causa, apoiando esse fogo que nós temos, esse sangue no olho para fazer as coisas acontecerem. Então, esse episódio é muito importante porque há 20 meses estávamos, eu e a Auleta, sentados aqui fazendo nosso primeiro episódio, e agora a gente não está fazendo o nosso último, a gente está fazendo o encerramento de um ciclo aí para passar um pouco dessas nossas conquistas. A gente não fez isso ainda, a gente teve os nossos eventos, mas a gente estava falando de lançamentos, de coisas que nós queríamos. E esse episódio, para encerrar esses 20 meses, esse ano de 2025, é para dar essa satisfação para todos vocês, falar um pouquinho do que a gente conquistou,
porque a gente não consegue ainda expor tudo nas redes sociais do que a gente está construindo. Óbvio que a gente tem muitos influenciadores, tem muitas coisas. Hoje são mais de 70 milhões de pessoas impactadas, juntando todos os influenciadores e marcas. Mas a gente não consegue nem mostrar, acho que 10% do que a gente vem trabalhando, construindo todos os dias. Não tem um dia que a gente não pense nisso, não tem um dia que a gente não dá um passo à frente. Então acho que o objetivo desse vídeo era realmente dar essa transparência para toda a nossa comunidade. Hoje são milhares de pessoas nas plataformas, apoiando, ajudando, impactadas. Então acho que é isso, Auleta. Queria que você falasse aí um pouquinho também da divisão, o que está sendo para você e para a gente encerrar com chave de ouro. Nós falamos das 3 principais ferramentas e o que engloba as 3 é como a gente distribui tudo isso, que é aqui, onde vocês estão nos vendo. Tudo começou aqui, nesse podcast. Então o nosso podcast hoje, que em 8 meses a gente já conseguiu atingir métricas que muitos demoram para conseguir, e foi o que fez, inclusive, a gente começar a monetizar no YouTube e tal. Para mim, tudo novo, porque eu não era desse universo. O John que domina, o John e o Jorge. Pô, o Jorge também, um abraço pro Jorge, tá com a gente desde o início, Jorjão, que faz um trabalho excepcional aí também nessa parte e que contribuiu para que o nosso formato chegasse até você. Você que está nos assistindo, aqui na descrição do vídeo, nós teremos aí os links correspondentes a cada uma das nossas principais ferramentas que foram citadas aqui nesse episódio. Não só isso, né? Você também consegue nos encontrar em todas as redes sociais, todas, sem exceção. Não só aqui no YouTube, mas no Instagram, no Kawaii, no TikTok, enfim. Estamos em todas as redes. Nosso site, que é muito simples, adivisão.com.br. Plano de chamadas, que também tem o site deles, a Divisão de Elite. Enfim, todos os links que você precisa estarão na descrição deste vídeo. E o que eu quero dizer foi o podcast que espalhou e ajudou a espalhar essas mensagens. Então você que está nos assistindo é quem consegue nos ajudar a ganhar ainda mais velocidade para que essas informações que foram faladas aqui em outros episódios cheguem nas pontas. Então peço o que a gente já está acostumado a ouvir muito dos youtubers, né? Peço que você de fato não só curta, mas compartilhe esse vídeo e os outros que você vier de fato assistir e gostar. Compartilhe com amigos, com familiares, com a tua turma, né, que se formou contigo há anos e de repente, pô, tu tem lá um grupo da tua turma, joga lá, pô, já ouviu falar da divisão? Conhece esses caras? Pô, que legal que eles estão falando. Acho que esse é um episódio que a gente mergulhou um pouco mais ali em questões até um pouco técnicas do que a gente está fazendo para dar essa transparência para vocês. Não é o que geralmente a gente faz nos outros episódios. Se você está chegando aqui agora e assistir os outros episódios, vai ver que a pegada é outra, mas é importante. Porque essa transparência que nós temos dentro com os nossos colaboradores, com a nossa tropa da divisão, a gente quer ter com vocês também, porque vocês fazem parte da nossa tropa. Sem vocês, nós não chegaríamos onde a gente chegou em tão pouco tempo. Então, peço para que você compartilhe, para que você fomente. Eu quero apoiar a divisão, eu quero estar junto de alguma forma. Cara, faz contato com a gente, eu e o John, o Galdino e qualquer membro da divisão. Estamos nas redes sociais também, manda uma mensagem, tenta... Você vai conseguir. Se você realmente quiser, você vai chegar até a gente. Então, manda uma mensagem, porque isso está acontecendo muito, né, John? Pessoas que a gente nem conhecia se aproximando, querendo ajudar. E quando a gente olha, fala, caraca, o cara tá ajudando e muito até, né? Então, tinha um potencial ali. Então, se você é uma dessas pessoas ou se identifica com a causa, venha. A gente também tem outras questões que acabamos não dando foco e não comentando, mas as associações militares também são nossas parceiras, então hoje a gente tem diversos benefícios. Então, se você é dono de uma associação, ou presidente de uma associação, vice-presidente de uma associação, está passando por problemas para conseguir fazer com que os teus membros se renovem, né? O cara parou de pagar mensalidade, às vezes porque não está percebendo ali um benefício imediato e tal. Nós também temos soluções para isso, tá? Hoje nós temos diversas associações que estão nos procurando para esse fim. A gente não falou sobre isso porque não era o foco, mas você, se estiver nos ouvindo, pertence a alguma associação, mesmo que você não tenha ali uma posição de decisor, mas de repente você está assistindo esse episódio, fala lá com o presidente da associação, fala, procura a divisão, vê o que eles têm a oferecer. Cara, desde benefício, desconto, cashback, telemedicina e um monte de outras coisas, fora que a associação também já entra no nosso ecossistema, né? Tem a parte de gestão que a gente vai começar a profissionalizar as associações, dar toda a estrutura que a divisão tem de diretores, pessoas com extrema expertise
para associações. Então tem muita coisa, né, muita Auleta? coisa. Muita É bom falar sobre isso porque a gente sabe das dores, né, das associações. E a divisão, ela não é uma concorrente, tá, gente? A divisão, ela é um braço amigo mesmo para que todas as associações... Se a gente pudesse, e é o nosso sonho, é dar estrutura e força para todas as associações, para vocês realmente se preocuparem só com fazer o organograma de vocês dentro das peculiaridades de cada uma delas, mas que toda essa parte de business, essa parte de marketing, essa parte de benefícios, de entregáveis, a divisão possa estender para vocês. Então, fica aqui a minha mensagem de agradecimento mais uma vez. Todas as informações necessárias que foram faladas estarão na descrição. Continuem acompanhando os nossos movimentos, os nossos episódios, as nossas iniciativas, nossos eventos. 2026 vai ser o ano da divisão. E vai ter que ter um episódio desse, hein? Vai. Em dezembro de 2026, aguardem um episódio como esse. Com novas eu tenho coisas. Certeza que já vai ser outra empresa, já assim, no termo de que muitas coisas vão acelerar. Eu tenho certeza que 2026 a gente está ansiosíssimo e convictos de que vai ser um ano de, cara, de estouro, de expansão, de tudo que vocês possam imaginar de positivo. E aproveito a deixa para desejar a vocês um feliz ano novo, um ano de sucesso, que 2026 venha, né, primeiro, com muita saúde, porque sem saúde a gente não consegue progredir, e depois da saúde que venha, que todos os seus objetivos sejam alcançados, que você também, né, tenha a consciência de que, independente de religião, crenças e etc., você tem que fazer a sua parte, e a partir do princípio que você está fazendo a sua parte, cara, você pode ter certeza que com persistência, com resiliência, com comprometimento e vários outros atributos que a gente fala muito aqui nos episódios, as coisas vão acontecer. Não desista dos seus sonhos, que 2026 seja um ano de muita saúde para você, para sua família, para todos que estão nos assistindo, e a divisão chegou para ficar, e nós não vamos parar. Eu acho que é isso. A divisão chegou e agora a Militar, veterano família militar, saiba que tem uma empresa forte, com pessoas fortes, determinadas, que todos os dias estarão dando um passo à frente, todos os dias estarão conquistando coisas novas, sempre em fruto da comunidade militar, dos nossos veteranos e da família militar também. Então eu desejo, em nome de toda a divisão, um feliz 2026, um ano de muitas conquistas, e contem com a divisão, que a divisão chegou e a gente não vai parar nunca. Em algum momento eu não estarei mais na divisão, a Auleta não estará mais na divisão, outras pessoas estarão tocando, porque a divisão é eterna. Sempre será um braço amigo dos militares, dos veteranos, criando soluções, resolvendo problemas. Então contem com a gente, procurem a divisão, seremos sempre essa força, cada vez mais com pessoas qualificadas, determinadas, empresas. Isso aqui é um negócio que veio para ficar e que a gente vai conquistar muitas coisas juntos. Então, feliz 2026, Auleta também, fé na missão. Irmão, tamo junto, é uma honra ombrear isso aí contigo e com todo o nosso time, e é só o começo, vamos para cima. Tem outro, hein? Com certeza, minha melhor continência, e como a gente sempre encerra, fé na missão.